Glória a Deus. Quem está acordado diz amém. Amém. Irmãos, glória a Deus. Irmãos, estou com um tema aqui. Esse tema eu fiz ele triste, muito triste, irmão, muito triste. Eu fiz esse tema. O tema que eu vou fazer hoje é posicionamento de um cristão. Eu estou triste, mas triste mesmo. Triste com a igreja de Deus. Irmãos, esse tema, quando eu fui fazendo ele, pensando na situação, eu entristeci, irmão. Irmãos, eu estou triste, estou indignado e estou revoltado. Porque se a igreja não se revoltar, nós vamos ser massacrados. Porque isso, irmão, nós é vencedores mais do que em Cristo Jesus na salvação. Nós é vencedor. Mas se a igreja não se levantar, ela vai ser engolida viva. Viva. Irmãos, em nome de Jesus, o tema de hoje é posicionamento de um cristão. E Deus, tem algum cristão protestante aqui? Levanta a mão. Oh! Tem algum cristão protestante? Levanta a mão. Oh! Tem cristão protestante? Não, irmãos? Irmãos, vamos lá. Antes da gente entrar nisso, vamos lá. Irmãos, você viu que a atmosfera está pesada nesses últimos dias? Muito pesado. Pensa a atmosfera nesses últimos. Irmãos, vamos lá, vamos começar, né? Boa noite. Irmãos, quem conhece sobre a história do cristianismo, levanta a mão. Amém. Então vamos lá, irmãos. Irmãos, vamos lá falar sobre, para a gente entender, para chegar a esse ponto, posicionamento de um cristão. Nós temos também que ir no passado para a gente entender a história do cristianismo. Irmãos, vamos lá. O cristianismo não era chamado de cristão, sabe, irmãos? Era chamado de quê? Quem sabe? Não era cristianismo. O cristianismo foi depois lá em Antioquia, que eles foram chamados de cristão. Era chamado de quê? O caminho. O servo de Deus era conhecido como o canal do caminho. Vamos lá, então a gente sabendo que a igreja começou com 12 homens, depois foi com 120, foi aumentando a igreja. E hoje nós somos a maior religião do mundo, irmão. De 12. E hoje é a maior religião do mundo. Mas desde quando o cristianismo começou, o diabo tentou parar a igreja. Sabia disso, irmãos? Então, quando o cristianismo começou na terra, o projeto de Satanás era parar a igreja de Deus. Sabe como? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando os cristãos começaram a pregar os apóstolos, quem que tentou calar a igreja de Deus? Quem sabe, irmãos? Não, primeiro foram os judeus. Os judeus queriam calar a boca dos apóstolos, ao ponto de matar Tiago ao fio da espada. Mas a igreja começou a perseverar e foi se espalhando para a Oceania. Como eles não conseguiram parar, a igreja de Deus estava crescendo. Qual que foi o segundo método para parar a igreja? Quem sabe? Imperial, sabia, irmãos? O diabo não conseguiu parar a igreja na religião. O que ele fez? Agora nós vamos tentar parar a igreja no fé. O diabo tomava os corações dos imperadores e era proibido cristianismo no mundo antigo. O decreto dos imperadores era: todo cristão foi descoberto é para ser morto. Olha só para você ver. Agora, por isso que quando você lê na carta de Paulo, ele diz assim: nós somos entregues à morte todo dia. Ela era literalmente, irmãos. Era todo dia os crentes eram caçados como bicho. Como bicho. A igreja não tinha ninguém no governo para defender eles. Ninguém para ser porta-voz deles. Não tinha.
Aquilo que o imperador falava, acabou. Se o imperador Nero falava assim, ó, todos, se você encontrar qualquer cristão na rua, pode trazer em mim, eu vou decapitar. E tinha que ser, irmãos. Porque a igreja não tinha voz. Não tinha voz. Vai entender aí para você saber. Mas sabe o que eu acho lindo? Que mesmo a igreja não tinha voz no tempo romano, a igreja se posicionava. A igreja se posicionava em meio à morte, irmãos. Em meio à morte. Sabe o que é isso? Que você posicionar diante da morte como igreja. A igreja se posicionava diante dos imperadores. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos que o cristão era colocado como espetáculos diante dos homens, irmãos. Era colocado como espetáculos. Sabe o que é isso, irmão? A igreja do tempo primitivo, ele se posicionava para não negar fé, não negar palavra. Eles preferiam posicionar entregando sua vida. Sabe o que é isso, irmão? Olha a história do cristianismo. Uma mãe, quem é a mãe aqui vai entender. Olha a dor dessa mãe. Os romanos pegaram essa mãe, ela era cristã, ela tinha 7 filhos. Os cristãos pegaram, depois você lê a história do cristianismo, pegou e começou o mais velho até o mais novo. Nega Cristo, não nega, nega a palavra, não nega. Começou a matar um por um. Próximo, nega Cristo, não nega, foi matando um por um. Um por até chegar no mais novo, disse, nega Cristo, eu falei, morre. A minha falou assim, pode matar todos os meus filhos e arrancar a minha vida, eu não derraria no meu Cristo. Olha a posição desses homens, irmãos. Eles se posicionavam, eles não tinham medo de falar de Cristo. Eles se posicionavam diante da morte. Pegavam cristãos no meio do colisão e chocavam. Se posicionava, mas não negava a fé. A história diz que era espanto diante dos pagões. Quando matavam os cristãos pagões, irmãos, a história diz que eles se curvavam e falavam, eu quero seguir esse Cristo deles. Mesmo em meio à morte, não conseguiu parar eles. Você acha que você está aqui por causa de quê? Você acha que essa Bíblia está aqui por causa de quê? Por causa de milhares de cristãos deram sua vida, se posicionou, irmão, se posicionou para a igreja prosseguir. Muitos morreram no Coliseu, muitos deram seu sangue para que a igreja hoje pudesse ter voz. Hoje a igreja tem voz, irmão, e nós não se posiciona. A gente não dá valor do sangue lá atrás. Não dá valor do sangue lá atrás, irmão. Milhões de pessoas que não teve voz. Ninguém falou para eles, não, eu vou defender ninguém. Ninguém. Pelo contrário, os imperadores falaram, mata eles. Mata eles. Mas a igreja não parou. A igreja se posicionava. Hoje a religião cristã é a maior do mundo. Porque homens, mulheres, crianças se posicionou em meio ao cristianismo para defender a palavra e o evangelho de Cristo Jesus, irmão. Glória a Deus! Olha só para você ver. Aí vem. Você sabe quantos anos que o cristianismo, entre aspas, está livre? Sabe quantos, irmão? 500 anos. Por causa do protestante, porque a igreja não tinha voz. A igreja não tinha voz. Deus levantou Lutero para dar voz para a igreja. Eu fiz isso tudo aqui para você entender que nós como igreja tem que se levantar e dar valor do sangue derramado lá atrás. Sangue de homens santos que morreram para hoje a gente ter voz aqui hoje. Mas ter voz. Agora vamos na palavra, irmãos. Olha só para você ver. Fiz isso só para você entender, para você lembrar e falar, poxa, os cristãos lá atrás não teve a oportunidade de ter voz por eles, e hoje nós temos. Vamos lá, irmão. O tema de hoje, posicionamento de um cristão. 2 Coríntios, capítulo 5. Antes de ler, irmãos, agora, irmãos, presta atenção numa coisa. Nós estamos diante de uma guerra, irmão, presta atenção numa coisa. Nós estamos diante de uma guerra espiritual. Então, o ímpio aí fora é apenas uma eleição. Presta atenção aqui, irmãos. Tudo que o diabo quer é governar. O diabo queria o que, irmão de Deus? Governar o céu. Não conseguiu.
Agora vem na Bíblia para você ver. Agora o diabo, como sabendo que no mundo espiritual é ordenado, quando você lê principado, potestade de ordem, é organização, principado, é tomar governo, irmãos. O diabo quer tomar governo líder para ter um coração satânico, para oprimir, para acabar o povo de Deus. Essa é a função do diabo. A função do diabo é tomar governo, como tomou no tempos antigos. Tomou Nabucodonosor para oprimir o povo. Tomou o moço lá, que eu esqueci o nome, filho da memória, lá do Egito, Faraó. Tomar governo para acabar com a igreja de Deus. Sabia disso, irmão? Olhos inspirados em maldade, que é governar o mundo. Agora vamos lá, irmão, para você ver. 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha essa frase, somos embaixadores de quem, irmão? Cristo. Olha o que Paulo está escrevendo de nós, que aceitou Jesus, que foi batizado. Paulo está falando que nós somos embaixadores. Sabe o que significa embaixador? Aquele que representa Cristo na terra, que representa a sua palavra na terra. Agora eu pergunto para nós, você como embaixador, como você está se posicionando nesses últimos dias? Como embaixador de Cristo, como que você está posicionando diante dessa sociedade, desses últimos dias? Como que nós estamos se posicionando como cristão? Não é para Bolsonaro, não é para Lula, não. Nós somos embaixadores de Cristo, irmão. Se Bolsonaro ganhar, passa 4 anos, vem outro, depois vem outro, vem outro, vem outro. Nós estamos aqui, ó. Não é defendendo ele, é defendendo aqui, irmão. Aqui, não é ele, é esse aqui, irmão. Deus não dá outro lá no lugar do Bolsonaro, mas que defende isso, amém. Não vai defender aqui. Mas eu pergunto, como que você está posicionando, você crente? Crente, salvo em Cristo Jesus, como que você está posicionando? Sabe o que está mais me incomodando? Eu vou uma frase hoje. É o silêncio dos covardes. Muitos pregadores famosos, cantor famoso, eu fui vendo, postando latinha, postando tudo, mas não se posicionou. Não se posiciona porque tem medo de perder seguidores, irmãos. Tem covardes, pregadores, cantores covardes. Samuel Maria foi posicionar, fez agora a live, irmão, posicionei. Sabe quantos seguidores que ele perdeu em uma hora? 10 mil. Foi posicionar a favor da palavra. Mas muitos não querem perder seguidor. Não quer, por isso que não se coloca na posição. Sabe, porque as trevas estão aí. As trevas estão dando de cara a tapa, falando, estão reunindo, está lá, e nós? E nós? Como que nós vamos posicionar, irmãos? Nós tem que se posicionar. Aí tem que falar, não, Deus está no controle, Deus está no controle, não precisa ninguém orar, não. Precisa ninguém orar, não, irmão. Não precisa fazer nada, Deus vai matar todo mundo, não precisa não. Vai pensando que é assim, Deus está no controle de tudo, irmão. Tudo que você faz, mas Deus está no controle de tudo. Não, irmão. A igreja tem que se posicionar. Se você é embaixador de Cristo, diz que essa igreja, se você não posicionou, nós somos covardes. Covardes, irmãos. Covardes, estamos desprezando do sangue lá atrás, que foi derramado para hoje a gente ter voz. Somos covardes. Vamos lá, irmãos. Marcos 8. Marcos 8. 27 ao 30. Marcos 8, 27 ao 30. Quem acha que pode ler? Pode. E saindo Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaria de Filipe, e num caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem disse os homens que eu sou? E ele respondeu:
João Batista e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhe disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, lhe disse: tu és o Cristo? E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Ok? Isso. Bom, olha que coisa linda. Jesus estava no caminho, todo mundo falando, nossa, que deve João Batista, Jeremias, Deus, cada um falava de Jesus era uma coisa. Mas Jesus pegou os discípulos e falou assim: e vocês, que andam comigo, que vai estar na minha presença, e vocês, quem que eu sou na boca deles para vocês? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora Pedro vai revelar Cristo. Aí eu pergunto aqui para nós, muitas pessoas aí, ó, conhece Deus, conhece Jesus, mas não Cristo, mas não amor. Mas quem é Cristo realmente? Quem é Cristo, irmão? Cristo, todo mundo sabe, até uma conversa, explica que Jesus morreu na cruz, mas quem é o Cristo? Será que a igreja está se posicionando em mostrar quem é Cristo na palavra? O que Deus agrada? O que Deus não agrada? Será que a gente está mostrando, se posicionando aqui, aqui o Cristo! Cristo que condena, Cristo que não aceita, nós temos que se posicionar! É Cristo falando para nós: você já está se posicionando para falar quem que eu sou? O que eu aceito? O que eu acho de errado? Será que nós estamos posicionando, igreja? Será que nós estamos posicionando e falando: irmão, o que é o Cristo que condena? Esse Cristo aceita isso, Cristo não aceita isso. Nós temos que levantar como igreja e falar: esse é o Cristo da Bíblia. A igreja tem que se posicionar, irmãos. Porque a escrava está aí, ó. Eu fico vendo no Facebook, eu fico revoltado, eu fico nervoso, eu não aguento, eu falo: meu Deus do céu! Irmãos do céu! Irmãos, os irmãos posicionados na igreja primitiva, entregando a vida. Hoje a gente pode se posicionar nas redes sociais. Você que tem Instagram, Facebook, não sei o que lá, mas se posicione. Se posicione, irmão. Se bloquear o próprio, um caso bloqueou eu. Bloqueou um caso, irmão. E vai falando: ih, crente. Não, irmão. Posta que está na Bíblia, irmão. Posta, irmão, não é PP, é a palavra, irmão. É a palavra, porque sabe o que o Brasil está querendo fazer? Que nós não podemos limpar aquelas notícias todas que ela fez, igreja. Ele está querendo fazer isso com nós. Ele está querendo a gente ficar paradinho e que pega a voz para nós ser igreja. E se a gente ficar em silêncio, sabe o que significa silêncio? Concordou. Se nós crentes não se levantar e posicionar, o silêncio vai ser no ouvido deles, eles concordaram. Quem está manifestando? Meu. Que protestante que nós é? Nós é Cristo, mas sem protestar! Sem protestar nossa fé, não é fé aqui, ó. Fé! Você vê lá no meu Facebook, estão postando na palavra, ó, tem uma pastora, irmão, a pastora falou para ficar admirado, irmão. Ela começou a falar: como você é crente, aceita a moça, aí posta isso, irmão. Posta isso! Porque se a gente ficar em silêncio, se a você está nisso aí afrontando a igreja, está nem afrontando, e dá assim para a gente com o meu pão que o diabo amassou, e aí? Você não foi irado? Um dia eu vi esse vídeo, eu fiquei irado, irmãos. Irmão, eu fiquei irado. Irmão, você tem que ficar irado, irmão. Se você não ficar irado, irmão, eu fiquei irado. Eu não aguentei não, fiquei andando para lá e para cá, eu fiquei lá, falei: Deus, está afrontando é o Senhor. Me falou: calma, você vai dar um infarto. Eu fiquei irado. Eu não aguento, irmão, eu fiquei irado. Porque isso é afronta. Sabe o que é isso? Trazendo aqui a mesma coisa que você chegando na sua cara, ó. Cuspindo sua cara, crente. Eu não estou com medo de apanhar lá no meu trabalho, eu tô desse jeito. Pode falar, Giovanni. Eu ontem eu levei uma entrega lá no César, lá no cara. Aí eu mostrei aquele vídeo lá com o cara lá sem saber, né? Falei: ó, que o Macumba ele tá fazendo. Ele tá postando tudo no Lula, né? E o cara era pai de santo.
Agora tem um centro de macumba. Eu saí da manhã aprendendo o de Jesus. Comecei a correr piada, eu preciso sair sério. Aí eu fui despedir, falei, mas os macumbeiros só usam coisa ruim pra fazer um mal com os outros. Agora, irmãos, olha só ver. Se você está vendo, ele está fazendo tudo, irmãos. Tudo para que Satanás fique no trono. Se você vê umas cartas das igrejas, que Paulo fala que o Espírito não fala que Satanás sentou no trono. Era a sinagoga de Satanás. Quer que o Brasil se torne sinagoga de Satanás? Não. Você quer que Satanás sente no... Aqui, irmão, nós somos a igreja, é o único que pode parar o império das trevas, é a igreja, irmãos. Não é ímpio não, irmão. Ímpio tá negado. Pode vir Deus B, pode vir qualquer coisa, não. A igreja que tem que funcionar, irmão. Se a igreja ficar com ar, irmão, misericórdia. Os ímpios querem cervejinha e churrasquinho. Vamos lá, irmão. Mateus 10:33. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, irmão. Eu tô nervoso. Misericórdia. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, irmão. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. Ei! Aleluia. Olha o que Jesus está falando! Você é embaixador de Cristo, carrega a Bíblia, mas é só se você me negar minha palavra, eu te negarei vocês. Olha o que a Bíblia está falando. Olha o que Jesus está falando. Se vocês me negar, ter vergonha da palavra, não vou postar isso não, senão o povo vai vencer a madeira, ninguém tem vergonha. Eu só falo assim, ó, se você tem vergonha da minha palavra, de defender a minha palavra, naquele dia eu vou ter vergonha de vocês. Olha só para você ver, crentes com medo nas redes sociais, por postar coisas. Não vou postar isso não, deixa esse tempo de política para lá, Deus está no controle. Aí o satanista vai lá e na igreja, e sapega nós, e dá golpe lá pro Baal lá, vai divulgando os Baal lá, e nós calados. Olha só para você ver, irmão, se você tem vergonha de defender a sua fé, defender aquilo que você acredita, não é política não, irmão, defender aquilo que você acredita. Você tem vergonha de Cristo. Você tá, porque a gente posta de tanta coisa. Então eu vou falar com a minha esposa, deixa ser boba. Vai comer alguma coisa? Então senão a gente fica. Não, vou comprar uma pizza, tá porque um dia não foi no shopping, eu não aguento não. Não vai acontecer não. Pelo amor de Deus, eu falei, não, nossa, eu não aguento. A gente posta um tanto de coisa, mas e a fé? E a palavra de confiança para mostrar, eu sou cristão, eu defendo a fé, eu defendo a palavra. Não pode, você quer medo? Medo de retaliação. Será que é medo que nós temos, irmão? Será que é medo? Irmão, é isso que a gente tem que entender. As redes sociais, a única coisa que faz nas redes sociais é a divulgação da internet. Divulga a palavra. Vê um versículo que me mostra lá, o aborto é proibido. A Bíblia condena o aborto, a droga. Mostra na palavra. Mostra, irmão, mostra na palavra. Porque se a gente não mostrar a luz da palavra, as trevas vão tomar conta. Aí a gente vai falar assim, não foi permissão de Deus, não. Também acredito nisso. Permissão de Deus, não. Nós que não se ergueu e deixou as trevas tomar conta, irmão. Olha só pra você ver, eu não vou ter vergonha não, irmão. Vamos lá. 2 Timóteo, quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Oi? 2 Timóteo, capítulo. Você está falando por exemplo, meu cunhado ele é muito reservado, sistemático. Eu mandei para minha irmã, e no zap dele me mandou um monte de vídeo, né? Aí, e falando que cristão não pode se posicionar, tá? Aí eu falei, não estou falando nada com ele. Aí quando eu mando para ele falando as verdades, mas eu acho que não deve se posicionar, não deve misturar. Aí eu quietei. Eu depois minha irmã, ele manda de novo. Aí fala com Deus, não é melhor ficar quieto? Eu falei assim, você que está me mandando. Aí quando eu mandei ele satanismo para ele, isso é uma palhaçada. Isso aí, as coisas que estão fazendo, é ele que está falando isso aí. O diabo, ele que está falando isso aí, ninguém está inventando.
Eles querem criticar. E outra coisa, irmão. Irmão, tem uma mulher lá no Facebook que eu postei um negócio lá, ela falou. Não aguentei não, cara, eu tenho que dar uma lapada nesse aqui, não aguentei não. Eu falei, crente não tem que se misturar nesse trem não, varão. Eu falei, irmão, então podia nenhum crente votar, queria ver se ia ter eleição. Pronto! Podia nenhum cristão votar, quer ver? Senão não pode falar. Também não pode votar, ué. Verdade. A gente não pode expressar que não acredita, então vou votar pra quê? Irmão! Não, varão, não mistura que esse não, ela tá com Deus, não, irmão. Sabe por quê? Porque não conhece a história de homens e mulheres que morreram por ninguém ter dado voz pra eles. Tendo mesmo, tem que abrir a boca, se mostrar. Bota lá, irmão, ó, a opinião mesmo de você pode me bloquear. Faça assim. Pronto, pode me bloquear, irmão. Quero andar com esse menino aí. Pronto. Irmão, tem que postar mesmo. Quero andar com ele. Sabe por quê, irmão? Se a gente não se expressar, Bravo. depois eles chegar aqui, ó, dançar seminu aqui, a gente tem que ficar calado. Falar nada, falar mesmo. Sabe por quê? A gente teve um momento de expressar, ficou calado. Depois que perdeu, quer se rebelar? Não adianta mais não. Então tem que ser agora, dá tempo agora, irmão. Muitos pregadores e covardes, muitos covardes, cantores. Viu o pregador vai postar a gente, vamos mandando na hora de dar tapa, o cara não bater, irmão. Irmão, eu tô na hora de posicionar. Porque tem muitos crentes enganados, irmão. Esses pregadores, esses cantores aí que tem voz, eles podem fazer isso, mas não tem voz. Não tem voz, mas esses cantores famosos, pregador famoso, se posiciona, faz uma live, irmãos. No nome de Deus, pega a Bíblia. E como uma pessoa que é crente, está voltando partido, contando a palavra, mostra na Bíblia. Abre a mente da pessoa. Em uma live você pode ganhar 1000 crentes que estavam do outro lado. Olha só para você ver. Olha só para você ver. É apenas um posicionamento dessas pessoas que têm voz, irmão. Um posicionamento, mas está calado. E o silêncio é consentimento. Se a igreja silenciar, é porque está aceitando o aborto. É porque está aceitando tudo isso. Se a igreja não, irmão. Então, misericórdia. Você viu, irmão? É isso, irmão. Satanás está chegando, batendo na nossa cara, não vai ficar calado? Não, irmão. Não, tem que ir com tudo em cima dele. Tem que chegar e posicionar também, irmão. Aí é luta. Você vai só apanhar? Agora que esse de MMA não dentro, não. WWE, o cara só fica apanhando. Eu falei, não, irmão, tem que dar bater também. Bater também. Meu Deus do céu. Vai, irmão, 2 Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1. Mas se apanhar, você pode. Eu gosto de que é para cá. Se atacar a igreja, nós ataca também. Aí tem medo, não, irmão. Tá vindo com tudo pra cima de mim, eu vou com tudo pra cima também. Não acha fácil, não. Não sei o quê. 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 a 8. Olha o que diz aí, irmão. Olha pra nós aí, saudade de Cristo. Vamos ver que você dá saudade frouxo ou saudade firme. Olha o que tá falando aí, ó. 2 Timóteo. Pode ler. Trazendo à memória Ó. a fé não fingida. Ó. Fé não fingida, hein? A qual habitou primeiro em tua, né? A Bolode. Loide. Oi, tua mão. Anuncie, estou certo de que também habita em ti? Pois esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela posição das minhas mãos. Isso, até o 8. Até 8? É. Também. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha só para você ver o que Paulo escreveu para Timóteo. Até o 8. Olha aqui que Paulo escreveu. Você que tem uma fé não fingida. Então tem muita gente que diz que tem fé
Mas na hora de botar a cara a tapa, a fé dele não se manifesta. Olha só pra você ver! E vai falar mais! Ó! Aí vai falar: por essa razão adormece que habite o dom que há em ti pela imposição de mão. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas espírito de temor e de moderação. Então tem muita gente covarde que não quer se posicionar. Espírito de covarde. Era Paulo falando para Timóteo: você defende a fé, Timóteo. Defende a fé que há em ti. Defende, não seja covarde. E tem muitos crentes que estão com medo de se posicionar. É covarde. Paulo está falando: você é covarde. Você que tem medo de se posicionar sobre a sua fé, você é covarde. Então, irmão, se você não está se posicionando, Paulo está falando para você que você é covarde. Você é covarde, a sua fé é fingida, você é falso. Olha, está dando a palavra, irmão. Olha, você vê, vai tentando lombo aí. Irmão, não pode jogar, irmão. Postar coisa é boa demais. Você tá na paz, tá no clube, você tá comendo choque, deve estar ganhando a curtida, mas agora vai na fé. Vai aquilo que a posição não gosta de ouvir. Posta aquilo que a oposição não gosta de ouvir. Você acha que vai falar: gracinha. Você acha que quem gosta de aborto vai falar: que gracinha, postou, coraçãozinho pra você, like pra você. Vai comentar lá que você é o crente racista. Chamar de tolo, ele me chamou de tola. Vou postar coisa, é bom, coisa boa, não, que coisa boa, coraçãozinho, tá dando like. Mas agora posta isso aí, que confronto é esse? Que confronta, bota, a gente tá postando esse negócio, até a comida que faz em casa. Você é comigo. Eu falei com minha nora, pelo amor de Deus, passou vergonha de mim. Não faz nada, Passar essa tecnologia estragando muito. Olha só pra você ver, irmão. Tem que se manifestar. Estou lendo a palavra, hein? Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu admiro esse homem aqui. Já vi em cima. Esse homem aqui eu admiro ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Olha o nosso dever aí, crente. Atos dos Apóstolos 26, versículo 18. Aí, crente, eu sei que diz que é saudade de Cristo. Aí, Atos dos Apóstolos 26, 18. Olha o nosso dever aí, ó. Para lhes abrir aos olhos das trevas, os converteres à luz do poder de Satanás, a Deus, a fim de que receberam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha só pra você ver. Tá aí, ó. As trevas estão querendo colocar, engolir a goela abaixo do brasileiro. Mas olha a função da igreja. Está aqui. Porque tudo isso é de conhecimento. 26, que é 18. Ah, está aqui. Vou ler aqui. 26, 18. Para que abra os olhos. Você está abrindo os olhos nas suas redes sociais? Das pessoas que estão sendo enganadas no aborto? Você está sendo, irmão? Abra os olhos. Como que você vai abrir? Anunciando a verdade. Ó. E os covardes e convertas das trevas para a luz. E da potestade de Satanás. Está vendo quem quer governar o mundo? Satanás. Só quem que pode impedir isso? A igreja. Se a igreja não se levantar, Satanás vai governar o Brasil. Porque a igreja calou. Não abriu os olhos do povo. E se nós não abrir os olhos da nossa nação e mostrar para ela, depois que perder, acabou. Depois Deus permitiu não, covarde. Foi a gente que não se levantou como igreja. Aí depois, a gente ser perseguido, tá fazendo culto aqui, tomar chute, tomar tapa na cara. Reclama não. Ah, Deus, por que você está permitindo? Tudo que a gente plantar aqui, o covardismo que nós plantar aqui, não vai colher. Vai colher, irmão. Vai colher.
E depois a gente vai, Deus não ama nós, não dá eu pra nós, tá. Só que a gente não levantou como igreja. Depois que o chicote está lá no nome da igreja, mano, coisa séria, irmão. Então, irmão, você que tem redes sociais, você não está falando político, não é política, não, irmão. Não é você falar lá e falar, ô irmão, bota no Bolsonaro, tudo é do demônio. Não, não é isso não, irmão. Chega na palavra, simples a palavra, irmão. Você, em nome de Jesus, crente, católico, que crê na palavra de Deus, você sabe que tudo aquilo que é contra a palavra, não agrada a Deus, você vai mostrando com a boca, igual a vida condena, tudo. É isso, irmãos. Aí a pessoa fala, não, irmão, condena o aborto, o cara, o presidente lá está querendo aborto, vamos ver a palavra de Deus. Aí você vê, irmão, vai divulgando o evangelho, abrindo os olhos e a treva vão perdendo. Só que se a gente não fazer isso, felizmente, a igreja vai sofrer, irmão. Agora vamos lá, Lucas 9:26. Quem está dormindo diz amém. Pô, tá doido comigo eu fico, mas não, quando é ir pra ver, junto com ele. Eu já não fui com ela. Eu já leu por quê? Lucas 9:26? Não é Lucas não, mas é a mesma palavra de... Deixa eu ver aqui. Olha só pra você ver. Lá falou aquele que envergonhar do meu nome, certo? E aqui agora vai falar aquele que envergonhar das minhas palavras, eu envergonharei dele. Olha só pra você ver. Lá em Marcos está escrito aquele que envergonhar do meu nome. Mas aqui está falando aquele que envergonhar da minha palavra. Porque é que negar, né? É. Ou envergonhar, eu negarei ele. Se a igreja calar, sabe o que nós estamos falando? Tenho vergonha de defender o evangelho. Tenho medo de defender o evangelho. Tenho vergonha das palavras que Jesus falou. Olha só pra você ver, irmão. A gente fala, quando eu chegar no céu, vai ver Jesus aqui, mas tem que defender aqui. Tem que defender aqui, irmão. Dá tapa aqui, ó. Dá tapa a cara, irmão. Tá no Facebook meu, tá pegando a fogo. Eu vejo tanto comentário que eu vou lá e sem comentário, só ouve aí, ó. Tá. Ele disse, Rodrigo, bota uma palavra forte, eu, pum, já mando. Já vê outro pastor que vai com a palavra, eu, pum, já posta. Irmão, tem que ser assim, ué. Você vê, vai ficando aí, irmão, ligado nas mensagens que é a favor da palavra, tudo assim, você vê algum que defende a palavra, você, pum, você tá defendendo a palavra. Irmão, vai sameando aí, pô. Então vamos lá, irmão. Romanos 1,16. Deus sataniza lá, fazer macumba, bater tambor, você não tá nem aí, irmão. Você já tá vendo a live, tá fazendo a live, fazer macumba ao vivo? Sério mesmo, irmão? As esquinas estão sendo boas. Sério? Esquina está sendo pouco para ele montar a mesinha dele lá. Irmão. E fazer lá, e baixando os bichos lá, e os povos gritando, comentando, revela pra mim o que tem pra oferecer a Xangô. E não sei o que lá. Sério, irmão? Sério? Ai, Deus. Hoje, irmãos, hoje a gente não precisa opcionar ainda, né? Diante de uma perseguição de morte. Hoje nós temos aqui a rede social. Porque o outro governo lá, que você sabe quem é, falou que se ganhar vai controlar isso aqui, ó. E ele falou que se ganhar vai controlar aqui, ó. Isso aqui que é isso, você postar uma coisa, o evangelho vai estar lá, não compartilhado, vai bloquear. Porque na China é assim, você não pode divulgar o cristianismo. E se ele ganhasse igual a gente hoje, pode compartilhar, né? Ele falou que vai enviar toda a internet, se postar vai ver, vai filtrar. Aí você posta uma coisa de Deus para dizer que é lixo. Hoje o posta aqui. E aí? A igreja vai ter voz de quê? Então vai fazer um culto, chega o policial e mete pano em nós, e aí? Ele falou que vai criar uma sua religião, né? E aí, irmão? Como, irmão? Olha o que passa da igreja. Vigia e acabou. Irmão, é sério, irmão.
Vai parar tudo lá da cadeira. Aí, Um grupo só em pensamento. mas é sério, mano. Mandaremos. Agora, vamos 16. Isso. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o poder de Deus para a salvação de todos. Aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas os justos... Vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Então, irmão, será que a gente sempre se envergonhado, tem vergonha do Evangelho? Se posicionando do Evangelho, porque o Paulo está falando, eu não me envergonho de Cristo Jesus. Será que você está defendendo o Evangelho? Será que você não está envergonhando do Evangelho? Porque Jesus falou, se você envergonhar do Evangelho de Deus, Deus também vai ter vergonha de você. Então será que nas redes sociais você está tendo vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus? Agora vamos lá, irmãos. 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 19. 2:19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que todos se manifestem, e nenhum deles é dos nossos. Olha só para você ver, irmão. Saíram do nosso meio, mas não eram do nosso. Tem muita gente que tem nome de crente, prega a Bíblia, tudo, mas não expressa a Cristo. Está no meio de nós, é crente, mas volta ao contrário, a palavra de Deus. Está no meio de nós, a gente pensa, é do nosso, mas de onde vem? Mas não é de nós, porque é contra a palavra de Deus. Então não é de se assustar muitos crentes voltando ao contrário à palavra de Deus, porque está no meio de nós, mas não é de nós. Agora, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Quem achou pode ler, irmão. Seja também desfrutadores, irmãos. Tem que dar segundo o exemplo que desde vós deveria assim também. Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 21. É o 21. Porque muitos há dos quais muitos desafios chorando que são inimigos daqueles Deus é de glória para a perfeição. Deus que só pensa nas coisas terrenas. Mas nossa cidade está nos céus, e onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só para você ver, irmão. João vai falar que está no meio de nós, mas não é de nós. E agora Paulo vai falar que essas pessoas é inimigo da cruz de Cristo. É inimigo do Evangelho de Deus. Tem muitas pessoas que estavam com a palavra, tudo, mas é inimigo da cruz de Cristo. Porque não quer defender a fé do cristianismo. Na hora que é para defender, se torna inimigo da palavra de Deus. Olha só, então nesses últimos tempos, tem muitos crentes que estão virando a costa
e sendo inimigo da palavra de Deus. Agora, os últimos 3 versículos, irmãos. 1 Reis 18 e 18. Primeira Reis 18. Quem achou pode ler, irmãos. Primeira Reis 18. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu é a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguinte a Bali. Agora, pois, enviar junto a mim todo o Israel, do monte Camelo, como também os 450 profetas de Abal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Israel. Olha só para você ver. Aqui está Acabe e Elias. Acabe é o governador, é o presidente de Israel, né? Agora que Jezabel chega e quer colocar as coisas que é ao contrário à palavra de Deus. Olha o posicionamento do servo de Deus. Você é perturbador. Você quer trazer coisas para cá que é contrário à nossa fé. Olha Elias se posicionando como crente. Ele se posicionava e falando, aqui não, cara. Aqui você não vai colocar essas coisas. Eu estou aqui posicionando sobre a nossa fé. Olha só para você ver. Elias se posicionou daquilo que Acabe e Jezabel queriam colocar em Israel, que era tudo contra a palavra de Deus. Mas Elias se posicionou. Olha só para você ver, irmão. Será que a gente está se posicionando nesses últimos dias? Ou se a gente vai aceitar tudo? Então nós temos que posicionar nesses últimos dias como Elias. Vamos lá, irmão. 1 Samuel. Capítulo 17. Quem quiser falar alguma coisa pode falar, irmão. 1 Samuel. Capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 ao 26. Quem achou pode ler. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. E dizia os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isento de impostos à casa de seu pai em Israel. Olha só para você ver. Agora aqui está Davi. Ali agora está uma guerra. Não espiritual, mas física. Entre Filisteu e o povo de Deus. Agora a Bíblia diz que o povo de Deus estava acuado com medo da afronta dos filisteus. Porque os filisteus estavam afrontando o povo de Deus e o povo de Deus calado, com medo. Aí veio Davi. E se colocou, se posicionou. E falou, quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Olha só para você ver. Enquanto Israel estava todo mundo com medo, Davi se posicionou para defender a fé e o Deus de Israel. E será que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, será que a gente está se posicionando como Davi ou está se curvando ao povo de Israel? Olha só para você ver, irmãos. Davi se posicionou e falou, quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Será que a gente vai receber as afrontas que nós estamos recebendo e vai ficar calado, irmãos? Será que nós vai ficar igual o povo, todo mundo com medo? Será que a gente vai querer as afrontas? Ou a gente vai se levantar como Davi? Então se levanta como Davi lá na sua rede social. Se levanta e defenda aquilo que você acredita que é a sua fé. Irmãos, agora o último
porque o tempo está indo embora. Atos, irmão, preste muita atenção nisso. Olha que isso aqui é bonito, olha. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, irmãos. Atos. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. O versículo do 6 ao 12. Preste muita atenção nisso aí, irmão. Quem achou, pode ler. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu macho, falso, profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, ou imprudente. Este ano, chamado assim Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Mas existia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse o filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor ficará cega, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Olha só para você ver. Paulo está ali pregando a palavra para o procônsul. O procônsul era o governador dessa cidade. O cara queria ouvir sobre Jesus e Paulo está pregando. Paulo está pregando a palavra. Aí irmão perturbador e começou a ter tudo de Jesus é mentira. Não, é isso aqui ensinando as outras coisas. E Paulo também estava pregando o evangelho, o cara estava querendo distorcer a mente dele e colocar outras coisas malignas na mente do procônsul. Paulo falou assim: olha, seu miserável, por que você está perturbando a palavra de Deus ao procônsul que quer ouvir a palavra? Porventura você não é perturbador? Na hora, Paulo falou assim: fica cego agora. Na hora, o cara ficou cego. Paulo se posicionou sobre a fé. Estava defendendo a fé em cima do procônsul, mostrando Cristo. E o cara querendo falar, ó, besteira, coisas más, para tirar o procônsul da presença de Deus. Olha só para você ver isso. Então nós vemos aqui hoje que a igreja tem que se posicionar em prol da palavra de Deus. Você que é crente, cristão, que crê na palavra de Deus com fé, defenda ela nas suas redes sociais. Defende ela aquilo que você acredita. Defende com unhas e dentes. Faz igual Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Então você que é um soldado de Cristo, vai nas suas redes sociais e anuncia, defende a palavra de Deus. Sabe por quê? Se você envergonhar de Cristo aqui na terra, nas suas redes sociais, Ele vai envergonhar de você naquele dia. Amém, irmãos? Recebe essa palavra. Nós temos de uma batalha e vamos vencer em nome de Jesus. Amém?